as três chaves para que uma mudança aconteça de forma efetiva. Visão, porque tudo começa a partir de uma visão. Tudo começa a partir de uma visão. Ou seja, liderança começa a partir de uma visão. E é a visão que lidera o líder. Por isso que Paulo disse: ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. E qual era a visão de Abraão? A conquista de uma terra. Qual era a visão de Neemias? A reconstrução de um muro. Qual era a visão de Moisés? A libertação de um povo. Qual era a visão de Noé? A construção de uma arca. Então, preste atenção que tudo começa a partir de uma visão. É interessante que quando a Disney foi inaugurada, o Walt Disney já estava morto. E aí, então, o orador disse para a esposa dele: que pena que o Walt Disney não viu tudo isso. Ela disse: você está enganado. Ele viu. Ele viu. Na verdade, tudo o que existe, primeiro existe como um sonho, uma projeção, uma visão. Então, tudo começa a partir de uma visão. E a visão está intrinsecamente ligada à paixão. E quando eu falo em paixão, esqueça a paixão em se tratando de relacionamento de adolescente. Não. Eu estou falando de amor intenso. Eu estou falando de amor ardente. Eu estou falando daquilo que é efervescente dentro do nosso coração. A gente precisa entender que é diferente quando você ouve alguém falando daquilo que é apaixonado. Quando você ouve alguém falando de algo em que ele ou ela se apaixonou, é apaixonado. Eu gosto de conversar com pessoas que vêm me apresentar um projeto de forma apaixonada. Por exemplo, quando você senta para conversar com o pastor Abe Uber, o assunto dele sempre vai terminar no MDA. Não é verdade? Você está conversando sobre... E se você almoçar com ele e perguntar sobre alguns aspectos da visão, se prepara, porque ele fala como se estivesse começando hoje. Isso é paixão. Isso é paixão. Nós precisamos ser apaixonados por uma visão. A gente precisa, então, visão, paixão e flexibilidade. Pastor Abe Uber, por exemplo, ele é o idealizador dessa metodologia. Ele pegou um pouco de cada modelo, construiu aquele que ele entendeu que funcionaria bem. Ele estudou tudo, viajou por todos os lugares, esteve com os especialistas nessa área da visão celular. Ele, como muito criterioso, para vocês terem uma noção, ele já frequentou várias vezes reuniões na Universal do Reino de Deus, no R.R. Soares. Quando ele foi para Fortaleza, ele visitou todas as igrejas antes de começar a Igreja da Paz em Fortaleza. Sabe por quê? Ele entende que todos os modelos sempre têm algo para nos ensinar. Todos os modelos. Todos os modelos sempre têm algo para nos ensinar. Nunca seja um líder fechado. Nunca. Alguém disse assim: quem se fecha e para de aprender é porque se considera uma obra acabada. E nós não somos uma obra acabada. Nós não somos uma obra
terminada, nós estamos em processo. Então, o grande segredo desses homens que nos ensinam é porque eles não se fecham. Eles entendem que em todos os modelos sempre existe algo a ser aprendido. Preste atenção. Nós precisamos manter o coração ensinável. Isso é fundamental, manter o coração ensinável. Eu tenho tido o privilégio de pregar nas maiores igrejas, nas menores igrejas, nas igrejas mais ricas do Brasil e nas igrejas mais simples do Brasil. Eu estava pregando outro dia na fazenda. Na fazenda. Em contrapartida, outro dia eu estava pregando em uma igreja lá em Recife, que é uma das mais ricas de Recife. Já preguei em igreja onde a tecnologia de ponta está lá. E já preguei em igreja onde o som, você diz aleluia, lá atrás o pessoal escuta glória a Deus. E aí você tem que estar aberto para aprender com todos eles. Aprender o que deve ser feito e aprender o que não deve ser feito. Aí eu estive pregando numa grande igreja em Brasília. Uma igreja legal, muito bem arrumada, e agora fizeram uma reforma maravilhosa. Aí eu achei uma coisa assim fantástica. Eu ministrei nessa igreja, um público maravilhoso, pastor queridíssimo, pessoal próspero. E quando o pastor tem muito para me ensinar, e quando eu terminei de ministrar, ele me chamou no gabinete dele. Senta aí, Josué, que bom te receber aqui, que legal, vamos tomar um café. Daqui a pouco ele olhou bem assim para mim, pastor, Josué, vem aqui, ó. O que você viu na minha igreja que eu preciso melhorar? O quê? Você está brincando comigo, ô pastor? Não, é sério. O que você viu na minha igreja que eu preciso melhorar? Falei, que lindo. Valeu a noite. Valeu a visita. Eis a razão porque esse homem está onde está. E eis a razão porque a igreja dele não é mais uma igreja entre as outras, é a igreja. Percebe? Então, flexibilidade é essa capacidade de se manter aberto para aprender com outras estruturas sem medo de mudar o que precisa ser mudado. Sem medo de mudar o que precisa ser mudado. Sabe por quê? Alguém perguntou, ô Josué, como é que a gente faz para ter um filho como o Douglas? Como é que a gente faz para ter uma filha como a Letícia? Como é que a gente faz para ter um filho como o Pedro? Como é que a gente faz para ter uma família como a sua? Eu disse, deixa eu contar para você. Um dia eu fui pregar em Manaus. Isso mais ou menos há 20 anos atrás. Passei 10 dias em Manaus, na casa de um amigo querido, amado pastor. E quando você passa um dia é uma coisa, quando você passa 10 dias, se é fachada, vaza alguma coisa, não é? Se o pau quebra, você vai perceber à noite, de repente, não é? Porque não tem como enganar por muito tempo, ainda mais eu que sou muito observador. E eu vi uma coisa linda naquela casa, uma coisa linda. Gente, pensa numa família que daria para dizer, o endereço do céu é essa casa. O pastor, o respeito, o carinho, a amabilidade, a afetuosidade dele para com a esposa, para com os filhos. Ele é discipulador, que nem o Gumer. Eu fiquei ouvindo o Gumer falar aqui a relação dele com os filhos. Eu disse, que coisa maravilhosa. Ele é o discipulador do filho e o filho vê o pai como alguém para o qual ele pode contar as tentações que não contaria para ninguém. Quando eu vi isso naquela família, o Douglas era pequeno, a Letícia também, o Pedro nem estava ainda conosco ainda, porque isso faz mais de 20 anos, o Pedro tem 16. Aí, quando eu vi aquilo, antes de sair, eu marquei um cafezinho com ele ali, fora, só nós dois. Eu disse, ô meu, eu estou encantado com a sua família. Me passa a receita aí. Me passa a receita porque eu estou começando e eu não quero errar.
Como é que você conseguiu, rapaz, formar filho desse jeito? Como é que você conseguiu formar uma filha desse jeito? Como é que você construiu essa família tão maravilhosa que é uma referência? Ele falou, vem comigo. Amados, esse cara me deu uma aula de família e de pai, como pastor, que eu marquei tudo, escrevi tudo no meu coração, e no avião eu disse assim para minha esposa, nós vamos ter uma família semelhante a essa. Nós vamos ter uma família semelhante a essa, porque é princípio. Princípio funciona em Manaus, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Princípio funciona em qualquer lugar. Quando eu voltei com a Rose, literalmente eu comecei a colocar em prática o que eu aprendi com aquele cara. Olha o resultado. Olha o resultado. Então, não se fecha, meu irmão. Vou te dar um outro conselho. Quando você estiver com alguém que agrega valor, fale pouco, ouça muito e faça perguntas inteligentes. Estive agora recentemente, lá no Piauí, com um pastor que tem 80 anos e parece que tem 50. Pensa num cara dinâmico, visionário, sonhador, saudável. Eu não vou falar muito, eu tenho que ouvir esse cara. 80 anos e sonhando como adolescente. 80 anos e vibrando como jovem. 80 anos e querendo ainda construir projetos enormes e tal. Eu sentado com ele na sala da sua casa e ele me contando o que já fez, o que já alcançou, o que realizou, num lugar onde ninguém espera nada. Eles, em Piauí, Teresina, Piauí, lugar pobre, ele me constrói um centro de convenções, climatizado. E aí falando, e ao lado do centro de convenções, tem um hotel para receber os pastores que vêm do sertão. Ficou hospedado, e hotel ainda com cama em formato de coração, coração em cima e tal. Eu falei, isso aqui é motel gospel, pastor? Para encontro de casais, aquela coisa toda, né? Quando você está perto de um homem desse, fala pouco, ouve muito e faça perguntas inteligentes. Não se feche, mantenha o coração disponível, aberto e ensinável. Eu preciso aprender. Eu preciso aprender. A palavra do Senhor diz em 2 Reis, capítulo 6, verso 1. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Percebe, amados, que a mudança que tem a ver com crescimento sempre é o resultado da visão da necessidade de crescer. A visão da necessidade de crescer. Aí os discípulos da escola dos profetas diz: vamos, pois até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Se nós não convencermos o líder, eu te aconselho a não começar o processo. Já foi dito aqui, eu repito. Primeiro a visão tem que entrar no coração do líder. Porque, gente, se eu que sou o líder, o pastor sênior, não comprar a visão, as coisas não vão acontecer na igreja. Não vão acontecer na igreja. Eu recebo pessoas de fora para me perguntar sobre o MDA, por exemplo. Pastor, eu achei lindo, quero implantar lá na igreja. Mas você é o pastor da igreja? Não, eu não sou o pastor da igreja. Mas nós vamos... Não, querido. Primeiro, o pastor da igreja precisa comprar a visão. Veja que eles vão
Falar com quem? Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu. Ele é o pastor sênior. Ele é o que abriu as escolas de profetas. Ou melhor, ele restaurou, ele deu início, ele é o líder, ele é quem lidera. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Aí eles disseram: vou propor ao líder para que a gente vá ao Jordão, tome de lá vigas e vamos ampliar o espaço. Respondeu ele: isso aqui é legal, podem fazer. Eu comprei a ideia, eu comprei a visão. Podem fazer. Aí, inteligentemente, os discípulos disseram: serve-te de ires com os teus servos. Nós não queremos estar sozinhos. Nós não queremos ir sem cobertura. Nós não queremos estar desprotegidos. Mas eu não vou cortar viga, pô. Não tenho idade para isso. Isso é com vocês, meninos. A sua presença fará toda a diferença. Por quê? Porque no meio do caminho acontece um incidente. O machado desconecta do cabo e cai na água. Aí eu pergunto: quem fez flutuar o machado? Os discípulos ou o líder? Meu irmão, não tem jeito. Flutuar o machado é responsabilidade daquele que é cobertura espiritual como líder sobre as nossas vidas. Você pode até cortar bem madeira, mas é aquele que está sobre você como liderança, para o qual Deus deu essa autoridade para flutuar o machado. Aí o processo não para, mesmo que aconteça acidentes de percurso, porque você não quebrou um princípio de autoridade. Você não está fazendo a revelia. Você não está fazendo porque acha que sabe mais do que Eliseu, que enxerga mais do que Eliseu. Por isso você disse: eu sou capaz, competente, eu aprendi tudo, não preciso do Eliseu aqui. Aí o machado cai na água e quero ver que explicação você vai dar para o Eliseu. Se você não é bom, se vira agora, meu. Você não é competente, você não tem curso, você não aprendeu tudo, você não sabe tudo sobre madeira, faz flutuar o machado agora. Amados, preste atenção. Se nós não entendermos este princípio, o processo para quando acontecer o primeiro incidente. Agora, quando nós estamos alinhados e submetidos aos princípios regulamentadores da palavra, ainda que o machado caia na água, haverá alguém como autoridade, nesse caso a liderança, que vai fazer esse machado flutuar em nome de Jesus, e o processo não vai parar, porque Deus está nesse negócio. Se vocês me entendem, digam amém. Disse um: serve-te de ires com os teus servos, e ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água, e ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado? Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali, e fez flutuar o ferro. E fez flutuar um ferro. É interessante que o texto diz exatamente aqui: vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga. Dá para repetir comigo? Cada um de nós uma viga. Outra vez. É todos envolvidos. Todos envolvidos.
Interessante que na visão celular, cada um carrega uma viga. Todos envolvidos. E alguns não optam por essa mudança porque preferem continuar na zona de conforto. Preferem continuar na zona de conforto. Eu quero aqui rapidamente deixar com vocês 8 passos para liderar mudança na sua igreja. 8 passos para liderar mudança na sua igreja. Primeiro passo: crie um ambiente de urgência. Crie um ambiente de urgência. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Crie um senso de urgência. Apesar de ter claros os motivos que levaram à necessidade de mudança, é preciso fazer com que todos os liderados sintam também esta mesma necessidade de mudança e percebam a importância de agir imediatamente. Sendo assim, criar este senso de urgência permite que o pastor conte com a cooperação necessária para conduzir uma mudança. De acordo com uma pesquisa, 50% das igrejas que não conseguem fazer as mudanças necessárias, os pastores erraram logo no início do processo, ignorando a necessidade de tirar as pessoas da zona de conforto. A mudança precisa começar a partir do líder. O líder, pastor, deve inspirar as pessoas para a mudança e criando senso de urgência, envolvendo todos no processo. A mudança precisa começar a partir do líder. 4 regras básicas para inspirar pessoas à mudança. Primeiro, traga as informações certas. Não fale daquilo que você ainda tem dúvida. Não tente passar aquilo que você não está muito bem inteirado. Por isso, meu conselho: antes de uma implantação, estude tudo, leia tudo, escreva, marque, ouça. Segundo, e não tenha pressa. Segundo, comporte-se, crie um senso de urgência para que todos desejem a mudança, mas não tenha pressa em fazer as coisas de forma precipitada e atropelada. Segundo, comporte-se com urgência todos os dias. Não deixe para amanhã o que você deve fazer hoje. Terceiro, encontre a oportunidade diante da crise. Por que a minha igreja não cresce? Encontre oportunidade diante da crise. Eu disse e vou repetir aqui. Olha, nós já ouvimos o pastor Paulo Amazzoni, que deu um choque em nós. Nós ouvimos o pastor Gumer, que deu um choque em nós. Ontem nós ouvimos o pastor Carlos Alberto Bezerra, que foi um choque de 440. E aí eu disse: se você ainda não está em crise, você está morto. Uma conferência dessa acontece para gerar crise no nosso coração. Sabe por que Neemias abraçou o desafio? Porque entrou em crise. Entrou em crise. Sabe por que Paulo foi o que foi? Porque ele vivia em crise. Ele vivia em crise. Meu Deus, se para o meu povo ser salvo é necessário riscar o meu nome do teu livro, risque o meu nome do teu livro, mas salve o meu povo. Sabe o que é isso, gente? Isso é crise. Eu sinto dores de parto. Sabe o que é isso, gente? Crise. Se você não sair em crise daqui, você jogou o seu dinheiro fora. Se você não sair em crise daqui, você jogou o seu tempo fora. Eu já falei com o meu pastor, já falei com alguns aqui.
Nós vamos sentar e vamos rever muita coisa. Vamos rever muito. Eu vou rever muita coisa no meu próprio ministério. Isso é crise. E crise é prenúncio do início de um avivamento. Porque todo avivamento foi resultado de um homem que entrou em crise. Em crise. Terceiro, encontre oportunidade diante da crise. Quarto, lide de forma inteligente com o não. Lide de forma inteligente com o não. Segundo passo, estabeleça uma equipe guia. Estabeleça uma equipe guia. Além de criar uma sensibilização para mudanças positivas na igreja, é preciso reunir um grupo com autoridade suficiente para liderar a mudança. Primeiro, uma pessoa isoladamente não consegue engajar um grande número de pessoas, vencer todas as resistências, gerar resultados a curto prazo e gerenciar outros projetos ou novas abordagens da cultura de uma igreja. Para conduzir um processo de mudança é preciso ter uma equipe composta por pessoas de alta credibilidade. Caso contrário, a iniciativa cai por terra e todos perdem. Para criar essa equipe em defesa da mudança, a equipe precisa refletir sobre 4 aspectos. Primeiro, posição de influência. Toda equipe ministerial tem 1, 2 ou 3 que exerce muita influência sobre os outros. Amados, tem gente na igreja que, se você conseguir vender a visão para esta pessoa, ela vende para o resto. É interessante. Se você conseguir vender a visão para uma pessoa, ela vende para o resto. E o contrário é verdadeiro. Se ela não comprar a visão, ela não deixa ninguém comprar. Então, a gente precisa dessa equipe guia formada por pessoas que têm credibilidade e facilidade para passar, vender a visão. Posição de influência. Trabalhar os colaboradores-chave para abraçarem a causa, para que os resistentes não bloqueiem o processo. Segundo, atuação. Todos os pontos de vista do grupo devem estar representados para que as decisões tenham embasamento e sejam tomadas de forma inteligente. Terceiro, credibilidade. O grupo deve ser visto e respeitado. Suas decisões precisam ser levadas a sério pela igreja. Quarto, liderança. A equipe guia deve ter liderança capaz de conduzir o processo de mudança. Terceiro passo para a mudança. Desenvolver uma visão de mudança. Desenvolver uma visão de mudança. As visões eficazes têm 6 características chaves. São elas: primeiro, imaginável. Quando você passa, todos conseguem visualizar. Segundo, desejável. Eu quero fazer parte disso. Eu quero fazer parte disso. Terceiro, viável. É possível. 4, focado. Focado. 5, flexível. 6, transmissível. Em resumo, tem que simplificar o que é complexo. Tem algumas pessoas que complicam o simples. Querem ver uma coisa? Quando eu cheguei em Santarém pela primeira vez, eu pensei, eu vou encontrar um pessoal muito bem ferramentalizado, tecnológico, doutorados e tal. Quando eu olhei assim, o papel que eles usam com o esbocinho da mensagem que vai para as células, disse, meu Deus, é mimeógrafo. Xerox. Simples, 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 simples. Irmãos, o evangelho é simples.
O segredo é outro. É lógico, se a gente conseguir imprimir, organizar, sistematizar, bênção. Mas o segredo não está aí. Entende? Aí tem pessoas que complicam em vez de simplificar. Vocês prestaram atenção no pastor Paulo Manzoni falando? Prestaram atenção? Eu conheço um pastor que quando ele prega, gente, você tem que gravar a mensagem, ir para casa, abrir um dicionário de grego, outro de hebraico, para dar aleluia em casa. Glória a Deus. Aleluia. O cara consegue complicar o que Jesus simplificou. Então, quanto mais simples for para comunicar a visão que você está passando, melhor. É preciso haver clareza quanto à visão que deve ser comunicada junto com a estratégia. O líder, pastor, deve se certificar de que todos saibam o que é preciso para mudar. Nos casos de maior sucesso, é sempre possível observar que algo que faz sentido às pessoas e que está claro para elas aonde querem chegar e como pretendem fazê-lo. Quarto passo. Comunicar-se para conquistar adesão. Comunicar-se para conquistar adesão. A boa comunicação leva ao comprometimento. Há uma quantidade enorme de famosos, de formatos e meios de comunicação nos casos de sucesso, e o objetivo é que a maioria na igreja digam: isso faz sentido. Opa, isso faz sentido. Convém ter em mente que a comunicação hierárquica, vertical, não ganha impulso, velocidade ao volume necessário para que a igreja encare a mudança. E é sempre bom lembrar: o que as pessoas fazem conta mais do que o que falam. Então, a minha autoridade está no que eu faço, depois no que eu falo. Ao comunicar a visão para a transformação, é preciso ter em mente que a visão deve ser, primeiro, simples. Uma única palavra, ou até mesmo um jargão. Segundo, viva. Uma imagem verbal vale mais que 1000 palavras, ou seja, a comunicação deve fazer uso de metáforas, analogias, por exemplo. Terceiro, repetitiva. Por exemplo, abraçamos a visão do MDA? Então, todos os domingos. MDA, modelo de discipulado apostólico. Modelo, o que é MDA? Modelo de discipulado apostólico. Ganhar, consolidar, treinar, enviar. A repetição vai gerar o hábito. Quarto, participativa. A comunicação de 2 vias é sempre mais poderosa do que a comunicação one way, ou uma via só. Quinto passo, capacite pessoas e remova barreiras. Capacite pessoas e remova barreiras, treinando líderes. Pastor Carlos Alberto tem uma conferência poderosa sobre seu modelo de igreja, crescimento de igreja, a visão da igreja. Se inscreva. Pastor Ebi Uber em Santarém, se inscreva. Pastores, por exemplo, como em Marília, se inscreva. As grandes empresas investem parte do lucro em treinamento. Em treinamento. Em treinamento. Em treinamento. Slavec, que é promovida pelo pastor Silas Malafaia, por exemplo, esta última que houve, eu estive lá, tive o privilégio de ouvir o pastor T.D. Jakes. Estava lá. Amados, aquele cara ministrou 2 mensagens que mudaram a minha vida. Ele fez uma abordagem sobre a mulher samaritana, falando de liderança, que eu nunca tinha ouvido ninguém falar.
transformadora. Sabe o que eu fiz? Lá estavam a maioria dos nossos pastores aqui. A maioria. E sempre que eu posso, estou levando todos eles. E se eu não posso ir, damos um jeito de patrocinar para que eles vão. Capacite pessoas. E remova barreiras. Eu tenho quase 60 pessoas que trabalham comigo, lá no ministério, e frequentemente eu estou pagando curso para eles. Treinamento. É preciso liderar estando perto das pessoas, mas também é necessário sair da frente delas, dar-lhes espaço para a movimentação. Isso é muito importante. Remova os obstáculos à mudança. Mude sistemas ou estruturas que comprometam seriamente a visão. Incentive a tomada de riscos e ideias não tradicionais, atividades e ações. É necessário retirar possíveis barreiras e liderar as pessoas para fazer o seu melhor trabalho. Normalmente, a capacitação de colaboradores envolve lidar com 4 obstáculos principais: estruturas, competências, sistemas e supervisores. A seguir, você confere 2 desses obstáculos: barreiras e estruturas. Uma barreira à mudança efetiva pode ser obreiros problemáticos. Obreiros problemáticos. Muitas vezes esses obreiros têm dezenas de hábitos relacionados entre si que se somam a um estilo de pastoreamento que inibe a mudança. Eles não podem ativamente minar o esforço, mas eles simplesmente não estão ligados para ir junto com o que a mudança requer. Muitas vezes os agentes de mudança se recusam a confrontar essas pessoas. E o processo não pode parar por causa dessas pessoas. Meu irmão, a igreja é livre, nós o amamos, queremos vê-lo transformado, porém, da equipe guia que vai processar a mudança, você não pode participar. Você não pode participar. 6º passo: celebre as vitórias de curto prazo. Celebre as vitórias de curto prazo. Começou a implantação. 2 células. E daqui a pouco as 2, cada uma já tem o suficiente para multiplicar, e na sua maioria são novos convertidos. Faz uma festa. Celebra esse negócio. Chama para frente. Solta rojão. Celebre as vitórias de curto prazo. Para os líderes, pastores, no meio de um esforço de mudança a longo prazo, as vitórias de curto prazo são essenciais. Executar um esforço de mudança sem atenção para o desempenho de curto prazo é extremamente arriscado. É preciso fazer com que pequenas vitórias de curto prazo ajudem a garantir o sucesso da iniciativa de mudança como um todo. Primeiro, plano de melhoria de desempenho visível. 2º, criar melhorias. 3º, reconhecer e premiar as pessoas envolvidas com as melhorias. Privilegie quem está fazendo mais para que os outros sejam motivados. Eu me lembro que um dia eu fiz uma reunião com os meus colaboradores. E aí eu disse assim: vem cá, Ada. Ela trabalha comigo há mais de 10 anos, é a gerente do ministério. Aí eu disse: vem cá, Thaís, que é a coordenadora de todos os eventos. Eu disse, no momento de celebração com todos eles, eu disse: hoje eu quero dizer para a Ada que a editora está lhe presenteando com um carro 0. E eu disse, e quero dizer para a Thaís, que a editora está pagando sua cirurgia plástica. Aí eu disse: aqui não é Papai Noel não, viu, gente? Isso aqui é crédito. Elas construíram durante 10 anos, plantaram e hoje estão colhendo. E o próximo pode ser você. O próximo pode ser você. O próximo pode ser você. O próximo pode ser. Isso motiva.
Eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Eu sei que estou semeando, eu sei que estou plantando, eu sei que vou ser reconhecido. Eu vou chegar lá. Pastor Rogério é um cara que tem dedicado a sua vida com a Rose, com a Débora aqui. Eu viajo pelo mundo afora e o pastor Rogério segura toda a onda aqui. Um dia eu perguntei para o pastor Rogério assim: e aí, pastor, o senhor sai de férias, né? Para onde o senhor vai? Disse, eu vou para a casa da minha sogra. Eu falei, não, rapaz, que é isso? Férias na casa da sogra? Eu vou para a casa da sogra da minha esposa. Chamei a minha secretária e falei, liga para o mesmo hotel que eu descansei com a minha família em janeiro, que é o melhor hotel fazenda do Brasil. Não, desculpa, eu mesmo liguei, porque eu sou amigo do dono, eu liguei para ele e falei, me faz um preço, camarada, aí e tal, porque eu tenho um parceiro aqui que precisa descansar um pouco com a esposa. Ele me fez um preço, camarada, e aí eu disse para a minha secretária, compra 2 passagens aéreas para o pastor Rogério. E aí eu disse para um pastor amigo da cidade, pega o meu pastor no aeroporto e leva para o hotel para mim. E disse, pastor Rogério, o senhor não vai para a casa da sogra. O senhor vai descansar no mesmo hotel que eu descansei com a minha família, 1 semana. E a passagem está paga. E o translado? O translado está garantido. Privilegie quem faz mais. Celebre lealdade. Privilegie lealdade. Para que os outros vejam e digam, eu também posso chegar lá. Eu também posso chegar lá. Eu também posso chegar lá. É necessário lembrar que em qualquer iniciativa de mudança há um desejo de garantir que os membros não sejam afetados. No entanto, as vitórias de curto prazo são essenciais e para garantir o sucesso a curto prazo, o resultado deve ser visível e inequívoco. As vitórias também devem estar claramente relacionadas com esforço de mudança. Tais vitórias fornecem provas de que os sacrifícios que as pessoas estão fazendo dão resultado. O ceticismo sempre existirá e tem de haver pessoas que parem para pensar e criticar. Para diminuir a tensão e conseguir manter o impulso da mudança, é preciso dos pequenos sucessos ao longo do caminho, pois nada motiva mais do que o sucesso. Tais vitórias precisam ser reconhecidas e as pessoas recompensadas. 7º passo, penúltimo, persistir. Diga, persistir. Outra vez, persistir. Não se pode esmorecer ao longo da trajetória de mudança. Líderes, pastores bem-sucedidos em processos de mudança demonstram tenacidade incansável. Afinal, é preciso passar por esses passos várias vezes a fim de fortalecer a equipe e conquistar novas vitórias até chegar à mudança esperada. E por último, fazer a mudança perdurar. A tradição é uma força poderosa. A tradição é uma força poderosa. Apesar de ter algo novo funcionando, não significa que continuará assim, a menos que se encontre uma maneira de fixar esse novo, uma âncora que leve a mudança a ser integrada à vida da igreja. Não feche a mente, não feche o coração, não se considere uma obra acabada. Nós estamos em processo. E podemos aprender com todos. É por isso que está aqui Comunidade da Graça, esteve aqui Igreja Batista, esteve aqui Igreja Presbiteriana e eu assembleiano. Sabe por quê? Nós não estamos fechados. Nós podemos aprender e crescer uns com os outros. Não tenha medo de mudar. Vamos orar. Vamos estar de pé e vamos louvá-lo. Vamos orar ao Senhor. Nós vamos ter 15 minutinhos de intervalo e na volta estaremos ouvindo com o coração aberto e a mente também o pastor Carlos Alberto. Então, quando for 11h30, pastor Nagai, 10h30 o senhor pode cantar aqui? Ok, vamos orar?